Ô Maria, Diga. por que eu iria num psicanalista se eu sei que se eu vou chegar lá e vão me dizer que a culpa é dos meus pais? Quem disse que é a culpa dos teus pais? Freud. Não, agora peraí. Agora parou. Para tudo. Eu É tô te assim. provocando, vamos lá. Não, não, ó. É assim, a coisa não é que o que tua mãe e teu pai, ou que teus pais fizeram com você, ou viu o metal, ou o mundo cruel. É o que você fez do que fizeram com você. Isso é a grande questão analítica. O dia que você chega, porque às vezes você demora 1 ano, 2, 3 na queixa e vai reclamar de todo mundo, porque, enfim, o emprego, o capitalismo, o Bolsonaro, minha mãe, meu irmão mais velho me batia com ursinho. Beleza. A coisa é, e aí? Quando você se implica naquilo de que você se queixa, o que você tem a ver com isso? O que você repete? Onde que você entra? O que você faz além de você mesmo? O que é o inconsciente que te move, mas que é teu? Né? O Freud tem uma frase maravilhosa, que é uma ideia incrível, que é a seguinte: você é responsável até pelo seu inconsciente. O que, né, a gente está lutando para escapar disso. A gente está num momento histórico que é de desresponsabilização. Então, em vez de falar isso, você fala o quê? Espírito obsessor. Ah, sim. Não é isso? Ou você fala, para provocar aqui a ciência, você fala, ai, é genético. Ai, é que eu tenho um desbalanceamento de neurotransmissor, é a dopamina. Tudo bem, não estou nem discutindo que pode ter o gene, pode ter a proteína, pode ter, enfim, o neurotransmissor, bomba de sódio e potássio. Os deuses eu não sei. Pode ter o que você quiser, os espíritos, as forças, os astros, gêmeos em peixes, mas e aí você no meio de toda essa rede causal, no meio de todo esse caos, e você com isso? O que você falou? Você falou sim, você falou não, para quê nas várias encruzilhadas da tua vida? Isso é uma análise. É Entendi. muito além de papai e mamãe, né? Fala Parece sério. além, eu sei. Fala sério. E, pô, vocês É. dois têm vocês fazem apesar do Álvaro ter dito que agora ele tá mais multidisciplinar e tal, deve estar expandindo e lendo mais sobre umas paradas assim mais diferentes. Mas vocês, essencialmente, olham para a mente, os dois, estudam a mente, mas as lupas, elas são muito diferentes, né? Eu imagino. O Álvaro tem uma coisa mais. Eu lembro que eu te perguntei uma vez o que era consciência. E aí e aí a tua resposta foi que minha cabeça saiu dali inchada e ardendo, sabe? Que foi uma resposta complexa e longa e tal. E, pô, esse lance de olhar pra mente com essas diferentes lupas, uma um pouco mais. Como é que eu vou dizer isso sem Mais parecer um científico. babaca? É porque a dela. Fala livre. Tá. Pode parecer o que você quiser, que é ação entre amigos, Tá bom. vai. É a mesa do bar, né? Tá, Tá criando uma armadilha pra você. ele olha para o Álvaro talvez olhe para a mente com um olhar mais físico da coisa, assim, qual que é o neurotransmissor, o neurotransmissor isso, o neurotransmissor aquilo, e você faz uma análise assim mais de talvez personalidade ou de o que leva o cara a estar ali, sem por exemplo, necessariamente ter que saber a área do cérebro que fez o cara tomar a X ação, que é coisa nesse sentido. Pô, isso é muito interessante, porque, assim, são duas maneiras, assim, muito que aprofundam bastante o estudo para analisar o mesmo objeto que está aqui. Isso só mostra que a gente não sabe direito como é que é o cérebro. Se tem uma coisa que a gente sabe pouquíssimo é o isso, cérebro, mas né? isso é o século XXI. Bem-vindo, assim, acho que a gente achou o portal para dar um salto quântico no conhecimento do que é humano. E é isso, né? É saber o que é psique. Eu nem falo só sério, mas acho que eu e o Álvaro, a gente está meio junto, e eu acho que ele não é só físico, não. Vou defender assim, vou ampliar, porque pelo que ele me contou, olha só, ele é mesmo multidisciplinar. Porque ele fez psicologia e fez economia. E foi estudar a neurociência e a cognitiva. Então, assim,
o que é economia? Como que você se movimenta no mundo? Aham. Eu também trabalho com isso, sujeito e cultura. Porque você não entende só com neurotransmissor, mas você não entende também sem ele. E você tem que entender, assim, peraí, onde que a gente está? Qual é o sistema produtivo? Por exemplo, o que é machismo? O que é bolsonarismo? O que é direita, esquerda? Você pode até ter críticas quanto a isso, mas isso está nas nossas mentes. A gente fala disso, a gente precisa disso para se localizar. A gente conversa com criança, com velho, com adulto, com da família, com outro. A gente briga, a gente mata. Então, não tem como você estar aqui sem falar com o contexto, texto e contexto. Aham. Por isso que a gente se complementa. E a mente é ultra complexa. Ela é a linguagem. Eu estou falando com você agora, está fixando em mim, no hipocampo, agora já o que eu estou fazendo. Então, assim, pré-frontal, córtex pré-frontal, eu estou analisando, pensando, planejando. Agora já. E você vai lembrar disso, você vai sonhar com isso. Então, pela analogia dele, vocês usam a mesma lupa. Eu acho que eu diria que é 2 lupas, mas assim, sabe como o olho tem que ser 2, porque aí a gente vê melhor? Sim. Porque você precisa do 2 para saber a Sim. perspectiva e o fundo. São 2 Eu lupas diria- iguais, mas precisam das 2. Elas são equivalentes, mas você precisa disso para compreender esse mistério da mente, que eu acho sim que é um mistério, eu acho incrível, acho, enfim, um objeto assim muito denso que a gente não sabe quase nada, mas sabe bem mais nos últimos 100 anos. 100 anos deu um salto, nos últimos 20, em termos das neurosciências, deu um super salto. E eu adoro isso, fico lendo assim, esse Sapolsky, né, Behave. Eu acho maravilhoso ler, porque foi a dica de um colega meu. Tem psicanalista que é mais plugado assim, nesse lado da força, e que você aprende muito também, até para você ressignificar a própria teoria psicanalítica, que também é uma ferramenta incrível. Né? Eu acho que sem a psicanálise mesmo, você entende pouco de Entendi. qualquer coisa. O Álvaro, a mente, a gente está falando de mente, cérebro, consciência. A mente é um produto do cérebro, é correto afirmar isso? Mais ou menos. E eu queria voltar um passo atrás. Fica à vontade. Eu agradeço. A Maria é minha mais nova amiga e a mais generosa de bastante BFF. tempo. BFF que total. E muito legal, assim, eu agradeço. Eu queria voltar primeiro a essa questão que você colocou, porque eu acho que ela não é só uma questão da mente. Eu acho que a gente tem uma discussão aqui em jogo que é muito mais importante e tem um subtexto, por assim dizer, no que a Maria está dizendo, que é um subtexto humanista, que é um subtexto que tem, inclusive, aspectos políticos, não no sentido partidário, tá? Não no sentido ideológico de política que a gente está entendendo, mas no sentido de como a gente tem que organizar a sociedade, que é o seguinte, o tema em questão, que a gente está falando desses últimos minutos, é epistemologia, é como conhecer as coisas. E eu acho que o ponto em comum que a gente tem aqui, inclusive o ponto da literatura, é que existem recortes epistemológicos, que quer dizer, existem abordagens que funcionam mais em alguns momentos e outras abordagens que funcionam mais em outros momentos. Tá. Então, não é uma questão de discutir as coisas do ponto de vista físico, do ponto de vista da subjetividade, tal como entendida a partir de uma ou outra linha teórica, do ponto de vista da literatura, porque a literatura, historicamente, é uma das grandes maneiras da gente revelar verdades profundas, experiências profundas de verdade sobre tudo, os grandes dramas humanos, o funcionamento da sociedade e tudo mais. Não é isso. A questão toda é como eu devo olhar em cada momento. Então, uma hora eu tô com um elefante, olhando ele de fora, a descrição da molécula, da célula do elefante não faz nenhum sentido. Em outro momento, eu eventualmente estou dentro, fazendo uma ressonância daquele elefante e ali entender o que está acontecendo numa determinada área e identificar se aquilo de fato é um tumor e um tumor maligno ou não. Eu lembrei de um elefante passando numa ressonância, né? Se a imagem é absurda.
É, eu Me tô desculpe. aqui, que Mas, porra é enfim, aí isso se tornou importante. Então, a grande questão é qual é o recorte que a gente tem que dar a cada momento. Então, tem horas que eu acho que o recorte da fisicalidade, o recorte de como o corpo funciona, ele diz muito pouco sobre a subjetividade. Ponto final. Ele diz muito sobre causas distais, que quer dizer assim, causas que vêm atrás e geram fenômenos subjetivos, muitos dos quais, como a Maria colocou, é importante que a gente entenda o que a gente, como sujeito, na nossa integralidade, como pessoa, fez. Então, a maior parte deles tem isso, exceto em situações muito que não tem nada a ver com o tema da psicologia, como, por exemplo, o paciente em coma, etc. O que isso aí está muito pouco colocado. As outras, é exatamente isso que ela colocou. Então, eu acho que, primeiro, é esse ponto, tá? A discussão é sempre qual é o recorte, qual é o ângulo que eu tenho que dar o spin para essa bola aqui. Então, essa é a primeira coisa. E aí, quando a gente vai desse ponto para a discussão sobre se o cérebro é um causador da mente, a gente simplesmente tem que reproduzir esse argumento numa outra base, que é essa base de dizer assim, olha, num determinado sentido, sim. Qual que é o sentido? O sentido em que lesões cerebrais levam a alterações específicas da consciência que são conhecidas, entre outras agnosias, que são, enfim, o desaparecimento de competências muito claras da fala, do entendimento, etc. e tal. Outras mais como, por exemplo, lesões de memória, incapacidade de formar novas memórias, que leva a todo um processo muito específico de relacionamento com o mundo, que é sempre absolutamente imediatista e obviamente, incapacitante. Então, existe um efeito causal. Mas entender as questões profundas da subjetividade do sujeito saudável a partir do cérebro, é óbvio que é uma má ideia. Isso aí não precisa pensar muito para isso.